eu fiz para você? Eu peguei os últimos Enems de 2009 a 2019 e separei lá o que caiu de botânica. No caso da histologia vegetal, caiu apenas uma das 16 questões de botânica no Enem nos últimos 10 anos. Então, explicando isso de outro modo, nos últimos 10 anos de Enem, caíram 16 questões de botânica e a que menos caiu foi de anatomia e histologia vegetal, parte desse assunto da aula de hoje. Você, professor, cai muito não, vou estudar não. Galera, tá no programa, pode cair. Quer dizer que cair pouco não quer dizer que não vai cair, o programa tá aí. Além disso, você vai aprender também para outros vestibulares, tem vestibulares mais locais, particulares, inclusive, que acaba caindo mais. Então vamos lá, olha só. Eu coloquei aqui para você, olha que pintura bonita essa aí, hein? Eu costumo dar essa matéria na faculdade, só que é para a área de saúde, então é histologia animal. O que eu falo com os meninos lá vale também para histologia vegetal, que é o seguinte: a histologia, assim como embriologia, são matérias morfológicas, são matérias descritivas. Então, por exemplo, se você fosse descrever essa pintura para mim aqui, que características que você poderia dizer sobre ela? Poderia falar das cores que estão ali, poderia falar do tamanho das estruturas que tem em cada região dessa, do formato que existe, olha, do formato que existe cada componente dessa imagem. Então, olha só, tem muitas características do tamanho dela como todo, né? A diferença de tonalidades, enfim, eu não sei analisar uma obra de arte, confesso que quero aprender, mas ainda não é o momento. Então, por que eu estou colocando isso aqui para você? Porque tudo que a gente vai estudar agora na histologia vegetal tem esse caráter morfológico, tem um caráter morfológico descritivo, entendeu? Então ele é justamente para caracterizar morfologicamente as estruturas que a gente vai estudar, certo? Tem gente que chama isso de decoreba, mas não necessariamente é decoreba. Você vai aprender a analisar, você não está decorando, ok? Você está analisando a imagem, tá? Só que é uma análise descritiva. E na histologia vegetal, então, a gente tem o seguinte: a planta em si tem uns estágios da vida que são diferentes dos animais. O fato é que a planta tem um estágio embrionário, é só corrigir o termo aqui, tem um estágio embrionário, ela depois vai para um estágio juvenil, depois vai para o estágio adulto, planta adulta, e um estágio reprodutivo. Embrionária, juvenil, adulta e reprodutiva. A planta adulta tem esse aspecto que a gente aprende lá desde o maternal, com a raiz, depois a gente vai aprender a classificar essa raiz, a parte subterrânea, a parte aérea dela. A parte aérea tem os caules, as folhas e as flores, dependendo do tipo de planta. No caso, se tem flor, você já aprendeu, é uma angiosperma. Mas para que ela aconteça, para que ela desenvolva todo esse estágio, é necessário que o embrião se diferencie nessas porções. Então, os tecidos embrionários vão promover, então, justamente a diferenciação nos sistemas encontrados nessa planta, quando adulto, para passar para o estágio juvenil e depois o adulto. Nesse estágio embrionário, então, os tecidos que serão formados ali, existe um tecido de revestimento, um sistema de revestimento, chamado aqui sistema dérmico, que é encontrado na raiz, representado em azul, que é encontrado na raiz, que é encontrado no caule e também que é encontrado nas folhas. É contínuo, é um revestimento contínuo. Internamente, tem um outro sistema de preenchimento aí que pode ter várias funções, a gente vai comentar, chamado sistema fundamental, está representado em amarelo, tem nas raízes, tem no caule e tem nas folhas também. E imerso nesse sistema fundamental, tem um sistema que é chamado aí sistema vascular, de condução. Algumas moléculas vão ser conduzidas por ele, que é encontrado novamente na raiz, no caule e nas folhas, com distribuições diferentes. Então, o que os pesquisadores, o que os botânicos fizeram
é justamente analisar esses componentes morfologicamente, olha só. Então, para isso, utilizaram microscópio. Então, o que a gente vai comentar hoje é a partir de um tratamento que essas regiões receberam para serem visualizadas ao microscópio. Então, tem o jeito certo de cortar, tem o jeito certo de corar. Não é apenas pegar um pedaço e colocar no microscópio. O material, a amostra, é preparada para ser levado ao microscópio. Na histologia, então, a gente estuda regiões dessa planta que tem a capacidade do embrião, né, que tem a capacidade de originar os tecidos adultos. Então, essas regiões embrionárias são chamadas de meristemas. Então, a fase embrionária é uma fase onde há a presença dos meristemas, os tecidos meristemáticos, que são protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Agora, esses tecidos vão dar origem a todos os outros na fase adulta, e aí vai depender da planta se ela tem um ou outro. Então vai ter o estágio juvenil, adulto ou reprodutivo, vai ter a presença de um ou outro desses sistemas. Vou colocar aqui no meio do caminho para indicar que pode ter tecidos primários ou tecidos de crescimento secundário. As células e os tecidos vegetais, então, são originados, formados e desenvolvidos no embrião. O embrião de uma planta apresenta grande plasticidade. Não sei se você já escutou esse termo, se você tem familiaridade com esse termo. Plasticidade significa capacidade de mudar suas propriedades. Então, de cara, as células embrionárias são indiferenciadas. O que significa esse termo? Não apresentam sem função ainda definida. Elas não se organizaram, não desenvolveram que tipo de células que elas vão se transformar. Elas são indiferenciadas, certinho? Uma outra propriedade dessas células embrionárias é a sua alta capacidade de divisão celular. Elas sofrem mitoses rápidas e sucessivas. É uma outra característica das células embrionárias. Perceba que não só as de vegetais, mas também a dos animais tem essas propriedades. E nas plantas é interessante porque essa plasticidade toda permite a criação de planos de simetria. Como assim? A planta tem que formar o embrião dela tem que originar uma parte aérea e também uma parte de raiz. E isso começa a ser determinado no próprio embrião, no próprio zigoto, para você ter noção. O zigoto, quando já sofre a primeira divisão, ele já tem condições de determinar o lado, as células que vão originar a parte aérea e as células que vão originar a parte da raiz. Então, esses planos de simetria estão relacionados justamente com o esqueleto dessa planta, os microtúbulos, que fazem parte do citoesqueleto. Com isso, tem-se a diferenciação da parte aérea e da parte da raiz e também a polaridade. Isso quer dizer o quê? Que na célula existem regiões onde vão ter determinadas proteínas, estruturas, que não vão ser encontradas em outras regiões. Então, polaridade significa polos. Não é polo com carga, polo positivo, polo negativo. Isso acontece também nas células animais, certinho? A determinação dessa simetria ocorre a partir de fatores genéticos e também, aí tem uma hipóteses, né, que algumas são excludentes da outra, outras não, e também há fatores ambientais, teciduais, como é a própria posição que essas células ocupam, se elas estão em contato com outras células ou não. Fatores, então, resultantes da divisão celular, envolvidos, relacionados com a divisão celular. E uma outra propriedade importante que as células vegetais apresentam é sua capacidade de alongamento, de crescer. E a maior parte desse crescimento, a maior parte mesmo, 90% do aumento do tamanho da célula vegetal deve-se pelo acúmulo de água. O alongamento, então, dela deve-se pelo acúmulo de água, maior parte.
não apenas da produção de moléculas para ela ficar maior, mas principalmente pelo acúmulo de água. Então, as células embrionárias dos vegetais são células que apresentam características em comum. Por exemplo, essas células, também chamadas de células meristemáticas, podem não ter vacúolos ou tê-los muito pequenos e numerosos. A parede celular é fina, ok? Um núcleo muito ativo. E aí, à medida que ela vai ficando adulta, esses vacúolos vão se fundindo e crescendo de modo a originar um vacúolo único e a parede celular vai se tornando cada vez mais espessa. Então, são modificações entre as células no estágio embrionário e no estágio adulto. Como eu falei com vocês, como resultado da simetria, aqui a gente tem, por exemplo, uma planta originada onde ocorre uma primeira divisão do zigoto, é uma divisão assimétrica. Tá? Então, ele forma células filhas de tamanhos diferentes da célula-mãe. E esse é o normal. Quando isso acontece, algumas células formam a região aérea e outras formam a região da raiz. Agora, essa outra plantinha aqui, no estágio bem juvenil ainda, é resultante de um zigoto modificado geneticamente, cuja divisão celular foi simétrica. E olha o que aconteceu com ela. Ela não desenvolveu, ela ficou com um formato bem diferente, ela não diferenciou a região aérea da raiz, tá? Ela não região com determinadas moléculas, isso não aconteceu com ela. E aqui nesse ponto a gente tem o seguinte, olha que bacana. As células tronco, né, as células meristemáticas, que é o termo que a gente usa para células vegetais indiferenciadas, elas têm um citoesqueleto que ficam distribuídos nesse sentido. Esses microtúbulos determinam a distribuição das fibras de celulose na parede celular delas. E essa distribuição faz com que o crescimento, o alongamento dela seja no sentido perpendicular. Olha só. Então, tem estudos microscópicos, morfológicos, histológicos, que demonstram justamente isso, que a expansão, o crescimento, o alongamento da célula vegetal acontece no sentido perpendicular à distribuição das fibras de celulose que acompanham a distribuição dos microtúbulos. Bom, os tecidos, então, embrionários, né, os tecidos que vão ser encontrados no embrião, são chamados de meristemas. E eles vão dar origem aos tecidos primários. Olha aqui, ó, os tecidos meristemáticos vão dar origem aos tecidos de crescimento primário. Vamos entender como que isso acontece. Os tecidos, então, meristemáticos são a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Lá daquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, aqui embaixo, lá, sistema dérmico, fundamental e vascular, tem nomes que são justamente protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Esses meristemas, então, estão localizados em diferentes regiões na planta. Alguns são considerados meristemas apicais, localizados no caule e raízes. Vai depender muito do local, mas eles vão promover crescimento primário. O que é o crescimento primário? O crescimento em comprimento. E os meristemas laterais, depois a gente vai comentar sobre eles, vão promover o crescimento secundário. Promove o crescimento secundário, que é um crescimento em largura. Então, os meristemas primários são os meristemas que vão promover o crescimento da planta longitudinal, o crescimento em comprimento. E são eles, como eu falei, a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Quem que a protoderme origina? A protoderme, olha lá, ó, ela vai originar a epiderme. Origem a partir, então, da protoderme. Certinho? Como que é a epiderme, então? Pegou a planta, pegou a folha, preparou essa folha, foi vista ao microscópio, ó. Lembra, histologia e microscopia, ó, microscópio. Então, ó, olha lá, as células da epiderme são células bem parecidas com a epiderme dos animais. Então, são células achatadas, são células que não têm clorofila. Se não tem clorofila, faz fotossíntese? Não, né?
São células justapostas. Isso significa o quê? Bastante unidas. Então não passa quase nada por entre elas, certinho? E algumas são uma camada, né? Uma camada única, outras são camadas estratificadas. Então, às vezes tem plantas como a epiderme, que é uma camada única de células. Outras têm várias camadas. Por isso que eu coloquei aqui simples ou estratificada. Essas células, então, podem, com a evolução, acabarem desenvolvendo variações. Então, algumas delas são chamadas de tricomas. Os tricomas, alguns são redondos, outros são pontiagudos. Alguns são redondos, outros são pontiagudos. Podem ter funções diferentes. Já já a gente comenta. Outras células se desenvolvem como pelos radiculares. Então, por exemplo, na epiderme da raiz, podem surgir pelos. E os estômatos, que são estruturas relacionadas com as trocas gasosas, né? Então, por exemplo, vamos ilustrar aqui. Ó. Aqui a gente tem uma imagem de microscópio eletrônico de varredura. Não esse microscópio aqui, esse aqui é um microscópio óptico. Microscópio eletrônico mostrando justamente a superfície de uma epiderme. Então aqui, ó, tricomas pontiagudos e tricomas arredondados. Eles servem, por exemplo, para proteção dessa planta contra micro-organismos, contra parasitas. Serve para o acúmulo de água nessa região. Serve para a secreção de moléculas de óleos, taninos, enfim, óleos essenciais, né? Enfim, pode ter muitas funções aí. Então, se é o tricoma encontrado na epiderme, então a epiderme pode ter essa função. Os pelos radiculares, que não tem aqui, a gente vai estudar com mais detalhe em outro momento, eles servem para absorção de nutrientes. E os estômatos? Os estômatos vão participar de trocas gasosas, de oxigênio, gás carbônico, vapor d'água. E os estômatos são formados por células diferentes. Olha aqui, ó. O estômago ele é formado por células periféricas, chamadas células guarda, e um buraquinho, é uma fenda, um buraco por onde passam os gases. Do ladinho dela tem a epiderme, as células da epiderme. Olha como elas são unidas. Tá vendo? Ó, não tem espaço entre elas. Então, essas células guardas são células da própria epiderme, diferenciadas. Disso, a epiderme é capaz também de secretar uma molécula, um tipo de lipídio, é um cerídeo, promover a proteção contra a desidratação. Bom, com isso a gente já comentou bastante sobre as propriedades da epiderme, certinho? Então, a origem da epiderme vem a partir daquele meristema que é a protoderme. Agora, o parênquima, que é outro tecido primário, ele tem origem a partir do chamado, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, meristema fundamental. Essas células do parênquima são células delgadas. O que significa o termo delgada? A gente pode perceber aqui, ó, são células fininhas. Olha a parede dela, como é que é fininha. São células delgadas, flexíveis. Então, mudam a sua forma. Se apertar essa parte da planta, a célula muda de forma. Apresentam no citoplasma um vacúolo bem grande. Então, por exemplo, essa região branca aqui, ó, é todo um vacúolo que não foi corado, porque ele é composto por água e no tratamento para ser visualizado ao microscópio, essa água foi eliminada, por isso que fica branco. É um vacúolo grande e central, com funções variadas. Então, por exemplo, algumas células do parênquima se diferenciam porque tem muitos cloroplastos. Então, elas realizam fotossíntese. O parênquima que faz fotossíntese é chamado de clorênquima. Outras células do parênquima são especializadas na reserva de molécula. Algumas reservam ar, parênquima erífero, né, por exemplo. Outras armazenam amido, amilífero. A classificação vai de acordo com a molécula que armazena. E elas apresentam também capacidade de diferenciação. Como assim? Quando há lesão da planta, elas vão cicatrizar a planta, elas têm que regenerar o tecido. Então, funciona com ainda uma boa capacidade meristemática. Ela funciona como um meristema, uma ação meristemática, quer dizer, tem uma ação de célula-tronco, envolvida na cicatrização, regeneração do tecido lesado. Beleza? Esse foi o parênquima. O colênquima.
O colênquima também tem origem a partir do meristema fundamental. O colênquima já tem células diferentes, olha aí. Ele é formado por cordões de células, feixes de células. Quer ver? Olha só. Como se fosse assim, ó. Olha o segmento aqui, como é que é, ó. Cordões de células, olha aí. Padrão de feixes e cordões de células. As células são vivas e sem lignina. Até agora as células são todas vivas. A gente está falando isso porque algumas células das plantas são mortas. Elas são vivas sem uma estrutura importante. A gente vai falar já já, chamada lignina. As suas paredes celulares são alongadas, irregularmente espessas. Então, você pode ver, por exemplo, aqui, ó. Olha só, a parede celular dela, ó, tem parte que é mais grossa, tem parte que é mais fina. Tem parte que é mais grossa, tem parte que é mais fina. Então, essas células do colênquima têm essa irregularidade em regiões que são mais espessas e menos espessas. E a sua função geral é de sustentação, mas é uma sustentação que é flexível, ou seja, ela permite uma certa mudança de forma, ela não rompe, não quebra se ela for tensionada. Então, a função desse tecido primário, esse chamado colênquima, é justamente permitir a sustentação, mas com uma certa flexibilidade. O esclerênquima não, o esclerênquima é diferente. Também tem origem meristemática, meristema fundamental, está representado aqui para você, mas ele é feito por células mortas. Olha a diferença do anterior. O esclerênquima é composto por células mortas. Essas células mortas secretam e são preenchidas por essa molécula importantíssima, esse polímero chamado lignina. A presença da lignina, a gente já falou isso em outra aula, foi fundamental em termos evolutivos para permitir o crescimento em altura das espécies. Então, lembra, as briófitas, né, as plantas avasculares, não cresciam muito. E uma das explicações evolutivas para isso é porque elas não eram capazes de produzir a lignina. Agora, a lignina é encontrada em todas as plantas vasculares, de pteridófitas para frente, pteridófita, licófita, gimnosperma e angiospermas. Então, a presença da lignina permitiu esse desenvolvimento em altura, esse crescimento em altura, que melhorou o acesso das plantas à luz, melhorou o acesso das plantas à disponibilidade de gás carbônico e outras vantagens também, inclusive um acesso mais profundo às raízes para aquisição de nutrientes, certinho? Você pode perceber que as paredes são espessas, olha só, lá na roça fala bitela, ó a bitela de parede, olha aqui, ó, as paredes são espessas. Como as células são mortas, sem citoplasma. O termo que muito usado na botânica para se referenciar a citoplasma é protoplasma. Então as paredes são espessas, não tem nada dentro, são meio que ocas. E apresenta tipos de células diferentes. Uma delas são chamadas de esclereídes, que são justamente essas que eu mostrei para vocês. São células mais largas, menores. Tem aquelas células mais alongadas, que são as fibras. Também são células mortas, também tem ligninas, mas elas são mais alongadas. Então, tipos de células do esclerênquima, esclereídes e fibrosas, as células fibrosas. Função, sustentação. Mas, diferentemente do colênquima, que tem uma sustentação flexível, esses já têm uma sustentação mais rígida. Então, dependendo da tensão que é colocada sobre essa planta, sobre essas fibras, ela pode quebrar. Termos evolutivos, foi nessa ordem que surgiu mesmo. Primeiro surgiram os esclereídeos e, posteriormente, surgiram as fibras. Então, elas são mais comuns, as fibras são mais comuns nas angiospermas do que nas pteridófitas, por exemplo. Além do esclerênquima, tem também o xilema, mas o xilema, olha só, lá no comecinho, olha, o xilema tá aqui, ó. Ele não tem origem no meristema fundamental como os parênquimas, colênquima e esclerênquima. O xilema e o floema vão ter origem em outro tecido meristemático, que é o procâmbio. O xilema tem células tubulares, ou seja, elas são fininhas, são células alongadas, além de finas, são alongadas. Olha lá, são células mortas. Se é morta, tem lignina. Então, elas são rígidas, apresentam lignina.
e apresentam pontuações. O que são pontuações? São buraquinhos, são pequenas cavidades, pequenos buraquinhos na sua estrutura. Então, vou mostrar uma para você aqui, olha só. Tem as células do xilema. Elas têm aberturas, olha só, como você pode ver. Algumas aberturas são pequenas, outras aberturas são maiores. E essas aberturas surgem justamente porque são células diferentes. Então, essas células que têm aberturas pequenas são os traqueídeos. E as células que têm aberturas maiores são os elementos de vaso. O xilema pode ter os seguintes tipos de células. Os traqueídeos, que são células, vamos acompanhar aqui, ó, finas e alongadas, e os elementos de vaso, que são células menores, mas mais largas. Correto? As aberturas do elemento de vaso são essas aberturas maiores aqui. As aberturas na superfície do traqueídeo são essas pequenininhas aqui, ó. Olha que bacana, né? E ambas apresentam buraquinhos nas laterais, ó. Esses buracos nas laterais vão permitir justamente a passagem de moléculas de uma célula para outra, né? Na horizontal, vamos dizer assim, a comunicação. Não sei se você tem familiaridade aí, mas é como se fosse assim. Lembra do tecido ósseo? Estou só tentando fazer uma analogia. O tecido ósseo tem os canais, os sistemas de Harvers e os sistemas de Volkmann. Então é como se fosse isso. As pontuações seriam justamente para permitir essa difusão lateral dos componentes. E a função? Função do xilema, condução de água e tudo que está dissolvido nela, os eletrólitos captados do solo. Dependendo do tipo de rocha, vai ter mais ou menos eletrólitos, os gases que vêm dissolvidos nessa água, além de ajudar na sustentação. Então, o xilema, por exemplo, ele participa tanto do crescimento primário quanto do crescimento secundário. Então, a gente vai estudar xilema também depois, quando falarmos de crescimento secundário. A princípio, só do primário. O floema, como é que é o floema? O floema também tem origem no procâmbio, tecido meristematíco, que o produz é o procâmbio. E ele tem células diferentes, com algumas diferenças, outras não. Então são células tubulares e alongadas também, mas olha a diferença, são células vivas e sem lignina. Tá vendo? Você já fez essa associação? Para essas células, a presença da lignina torna a célula morta e com lignina. Olha aqui agora, ó. A gente viu o esclerênquima com lignina. Como são as células? Mortas, olha lá. E o colênquima? Sem lignina. Como são as células? Vivas. Viu? Então, a presença da lignina indica que a célula está morta. Existem tipos de células crivadas, elementos do tubo crivado, que é um outro tipo de célula, e uma célula que fica pertinho dela, a companheira dela, ao nome, célula companheira. Então, veja só, a imagem, né, do microscópio eletrônico, nesse caso, microscópio eletrônico de transmissão, tem esse aspecto aqui, ó, mostrando justamente tubo crivado à esquerda, que é essa célula aqui, e a célula companheira dela à direita. Veja só, como que é oca essa célula do tubo crivado. O seu citoplasma tem pouquíssimas organelas. Sabe por quê? Porque ela é especializada na função de transportar a chamada seiva elaborada, que é uma seiva rica em nutrientes. Ela é voltada para isso. Consequentemente, a energia que ela gasta para sobreviver virá dessa outra célula aqui, a companheira. Não sei se você consegue ver daí, mas vou tentar dar um zoomzão aqui, ó. Olha só. A célula companheira e as células do vaso têm uma aberturazinha aqui, tá vendo, ó? Por onde passam os nutrientes de uma, passam pela outra. Essas aberturas são os plasmodesmos. É o que está representado aqui, ó. A célula do vaso e a célula companheira, ao plasmodesmo aqui representado. Certinho? E aqui também a gente tem isso. Visto de cima, essas células são separadas por regiões chamadas placas crivadas. Crivada é tipo uma peneira, assim, que alguma coisa passa por entre elas. Visto de cima é assim, olha que bacana. Com uma coloração própria para destacar esses poros. Então, a condução da seiva rica em nutrientes, esse foi o floema.
Com isso, pessoal, olha o que a gente fez nessa aula, ó. A gente falou dos tecidos meristemáticos, que dão origem aos tecidos primários de crescimento: epiderme, parênquimas, colênquima, esclerênquima, xilema e floema primários. Na próxima videoaula, a gente vai conversar sobre os meristemas secundários